Fala galerinha, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje falaremos sobre as diferentes formas de regionalização. Chamamos de região uma parte do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios que são avaliados. A regionalização ela pode ser feita com base em diversos critérios, como culturais, naturais, religiosos, língua, dentre outros. Desta forma, vamos ter inúmeras regionalizações que nós vamos compreender a partir de agora. Uma das possibilidades de regionalizar o planeta é pelo agrupamento de países por conta de suas características culturais e históricas. O geógrafo Yves Lacoste, ele divide o espaço mundial nas seguintes grandes áreas geoculturais. América do Norte, formada por Canadá e Estados Unidos. América Latina, que compreende o México, países da América Central, do Caribe e da América do Sul. Europa, todos os países da porção ocidental e parte dos países orientais desse continente. Mundo Islâmico, compreende o norte da África, o Oriente Médio e alguns países da Ásia Central, onde predomina a religião islâmica. O mundo africano, que compreende a porção da África subsaariana. Mundo indiano, com Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Russos ortodoxos, que compreende a Rússia, Ucrânia, Belarus, onde predomina a religião cristã ortodoxa. Extremo Oriente, que tem China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Mongólia. A Ásia de Sudeste, com as ilhas e países como a Indonésia, Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos. E a Austrália e a Oceania, que compreende aí os territórios da Austrália, Nova Zelândia e as diversas ilhas e arquipélagos em seus entornos. Vamos ter também a regionalização do território por critérios ambientais. Ao estudarmos aí a biodiversidade do planeta, ao estudarmos os recursos hídricos, só um exemplo de regionalização de território. Uma das divisões mais famosas do mundo é a que classificava os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos seriam aqueles que teriam aí as melhores condições de infraestrutura, maior poder econômico, maior tecnologia. Já os países subdesenvolvidos eram aqueles classificados que não tinham acumulação de riqueza, os países de baixa e média expressividade econômica. Essa regionalização ela é bastante criticada, em vista que o termo subdesenvolvimento poderia estar relacionado a uma circunstância que esses países poderiam conseguir superar esse estágio e atingir o nível econômico de países considerados tops, considerados modelos, e sabemos que o mundo vigente econômico, essa realidade ela é bem diferente. Outra crítica a essa denominação é que outros países que estariam inseridos nesse subdesenvolvimento adquiriram crescimento econômico e estão em fase de amplo desenvolvimento, sendo considerados atualmente como países emergentes. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma bipolaridade do planeta entre capitalismo liderado pelos Estados Unidos e socialismo liderado pela União Soviética. Isso faz com que nós venhamos a ter uma nova regionalização do planeta, classificada em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Essa classificação tinha características diferentes entre os países. O primeiro mundo seria formado pelos países capitalistas industrializados, com um poder econômico muito forte e alta industrialização. Esses países estavam aí sob a liderança dos Estados Unidos. No agrupamento do segundo mundo, nós tínhamos os países socialistas, que aderiram ao regime socialista. E, consequentemente, os países pobres estariam aí inseridos no terceiro mundo. Então, ficava até fácil você identificar os países que pertenceriam a esses grupos, como, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, estariam inseridos entre os países que compõem o primeiro mundo. Rússia, Cuba, China estariam inseridos no segundo mundo, e no terceiro mundo, países pobres, os países asiáticos, africanos e inclusive países que eram subdesenvolvidos, como era o caso do Brasil, estariam inseridos aí no terceiro mundo. Após o fim da Guerra Fria e, consequentemente, o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esta classificação estaria obsoleta. Como o Segundo Mundo passou a não existir, nós tínhamos aí, portanto, uma nova regionalização. É a classificação entre os países do Norte e os países do Sul. Geralmente, esses países eram classificados assim. Os países do Norte eram os considerados ricos, enquanto que os países do Sul eram considerados os países
mais pobres. Só que essa classificação ela é muito controversa. Isso porque nós sabemos que quem delimita os hemisférios norte e sul é a linha do Equador, mas nós vamos ter países ao norte da linha do Equador que são pobres e teríamos países ao sul da linha do Equador que são ricos. E então isso, para resolver esse problema, foi criado aí uma linha imaginária, um contorno sobre esses países. E você percebe que a Austrália, mesmo ao sul da linha do Equador, estaria inserido entre os países ricos do norte. E alguns países ali da Ásia, alguns países pobres da África, que estão no hemisfério norte, estariam traçados ali para ficar ao sul dessa linha imaginária, para que a classificação tivesse a mínima noção. Essa é a chamada regionalização norte e sul. Na classificação dos países, há muitas diferenças econômicas e sociais entre elas, e atualmente países ex-socialistas como o Cazaquistão, o Turcomenistão, o Quirguistão, o Tadiquistão e o Uzbequistão apresentam aí problemas sociais comparáveis aí aos países do sul. A gente até brinca na sala de aula, Uzbequistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Tadiquistão e todos que lá estão apresentam aí características bem semelhantes com relação a um mundo bem complicado, a um nível de desenvolvimento bem abaixo, com a maioria da população vivendo à margem da linha da pobreza. Assim, nós vamos ter um mundo multipolar. Olha, você lembra lá da bipolaridade? Estados Unidos e União Soviética? Pois bem, esses dois grupos de países que dominavam o mundo, agora com a noção de multipolaridade, com a desestruturação do socialismo e a expansão do capitalismo, as forças que eram dominadas por Estados Unidos e União Soviética se modificaram e nós vamos ter aí novos polos de desenvolvimento e de influência internacional surgindo. Como, por exemplo, hoje nós podemos dizer que dominam o planeta Estados Unidos, economicamente, Estados Unidos, China, Japão, países europeus. Países como Brasil e Índia, China também vêm buscando seu espaço. Então hoje nós temos uma multipolaridade, não existe apenas um ou dois países que dominam o planeta. Nós vamos ter muitos países, cada um investindo mais em tecnologia, em desenvolvimento, para que nós tenhamos aí as características desse capitalismo no mundo multipolar atualmente. Nós temos aí, portanto, o domínio de países como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha. Só nesses três países que eu citei, nós citamos aí 3 continentes diferentes. Então nós vamos ter aí uma multipolaridade. Diversos países na Europa, na América, na Oceania, com níveis de tecnologia e investimento diferenciado, que vão aí, portanto, ter uma influência internacional. Você pode adquirir um equipamento que venha aí, portanto, da Ásia, ou que venha da América do Norte, ou até mesmo da Europa, ou consumir um produto interno produzido aqui no Brasil. E isso vai se caracterizar pela essa multipolaridade. Para você ter uma noção da transformação, países que foram aí destruídos pelas guerras mundiais, como o Japão e a Alemanha, eles ficaram durante muito tempo, principalmente nesse processo de reestruturação, ocupando o 2º e o 3º lugar, sendo os Estados Unidos o país mais rico e industrializado do planeta. A nova configuração, depois da multipolaridade, a nova esfera econômica e industrial, traz aí a ascensão da China, atualmente como a 2ª maior economia do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. A maioria dos países ricos e industrializados estão concentrados realmente nas porções da Europa, na porção norte da América e também em áreas da Ásia, tá? Mas nós vamos ter aí um contingente também de populações de países mais pobres, principalmente nas regiões menos desenvolvidas como a África. Nós vamos ter aí uma nova regionalização por níveis de desenvolvimento econômico, tá? E as regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte da Europa, o Canadá e os Estados Unidos na América do Norte, que é o que estávamos falando antes, tá? A Nova Zelândia e a Austrália na região ali da Oceania, e na Ásia, compreendendo ali Japão, China, dentre outros países. A economia forte e dinâmica desses países com maior desenvolvimento garante aí um PIB super elevado, melhores índices de IDH. Países em desenvolvimento são aqueles países que antes tinham uma economia, são industrializados, mas essa industrialização ela se iniciou muito tarde
e está no processo ainda de desenvolvimento econômico. Existe uma grande desigualdade social, a população, a economia ainda é muito exportadora, como é o caso do Brasil, tá? Principalmente produtos agropecuários, a baixa expectativa de vida em alguns deles, mas ainda evoluindo nos quesitos demográficos, como taxa de natalidade, mortalidade e expectativa de vida. Países em desenvolvimento são considerados atualmente como países emergentes ou economias emergentes. Os emergentes mais famosos, digamos assim, são aqueles que compreendem o BRICS, que são Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Esses países, eles dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, com maior grau de industrialização. Esses países apresentam um crescimento econômico e social maior que o dos demais países em desenvolvimento, são capazes também de atrair investimentos internacionais em razão de suas vantagens, como incentivos fiscais, legislações ambientais, a abundância de recursos naturais, como é o caso do Brasil, e até mesmo de mão de obra mais barata. Quando falarmos de países menos desenvolvidos, aí sim nós vamos falar dos países pobres. Na América nós temos aí considerado como os países mais pobres do mundo o Haiti. Mas também nós vamos ter outros países, principalmente na África e na Ásia. Esses países recebem uma classificação denominada de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele pode ser muito elevado, elevado, médio e baixo. O IDH compreende aí uma análise sobre 3 aspectos principais: saúde, educação e economia. O IDH, pessoal, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor o índice. Quanto mais próximo de 0, pior será este índice. O Brasil, por apresentar um crescimento e uma melhoria na sua qualidade de vida ao longo dos anos, está classificado aí com uma faixa de IDH elevada, mas muito longe ainda dos principais países em desenvolvimento humano. Outros indicadores estão relacionados ao acesso à água potável, ao sistema de saneamento básico adequado, melhoria nas condições de vida da população, desenvolvimento social, ainda acesso à rede móvel de telefonia e internet. Então nós vamos ter inúmeros dados sociais que vão medir, que vão avaliar a qualidade de vida da população, e essa qualidade de vida bem diferente em vários países espalhados pelo planeta. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Fiquem todos com Deus, aquele abraço e até a próxima!